Dar à luz pode ser um processo longo e doloroso e muitas vezes até mortal. Segundo a OMS, cerca de 830 mulheres morrem todos os dias devido a alguma complicação ligada à gravidez ou ao parto. E acreditem, esse número é 44% menor do que o registrado em 1990. O processo de dar à luz para novos indivíduos que vão prosseguir levando nosso código genético para frente é fundamental para que a espécie humana continue vivendo. Mas então, por que é que existem tantos problemas ao dar à luz? O problema que os humanos têm com partos já começa no momento em que nossos ancestrais estavam passando a se tornar bípedes. Foi o que aconteceu com a tribo de primatas homínini. Os fósseis dos homínides nos revelam que eles já andavam eretos sobre duas patas. Para andar bem assim, o esqueleto do homínide teve que ser esticado e ganhar uma nova configuração. Isso afetou a sua pelvis. Na maior parte dos primatas, o canal vaginal destinado ao nascimento dos filhotes é relativamente reto. Entretanto, nos homínini, o quadril ficou mais estreito e o formato da vagina foi distorcido, ficando mais cilíndrico. Assim, os bebês homínini devem ter tido que se contorcer e virar para passar pela vagina e nascer. E isso tornou o nascimento bem mais difícil do que antes. Então, tínhamos essa nova característica e precisávamos nos adaptar a ela. Mas na história, nunca conseguimos fazer isso muito bem. Uma das coisas que podemos observar é que os bebês que nascem mais cedo têm um tamanho menor e uma fragilidade maior, pois assim eles conseguem passar pelo canal vaginal de suas mães. Então, tínhamos uma nova característica e precisávamos nos adaptar a ela. Mas na história a gente não conseguiu fazer isso muito bem. Durante boa parte da história da humanidade, os partos ocorreram de diferentes maneiras. O parto era comumente ocorrido em casa. Nestes nascimentos, as mulheres contavam com a assistência das famosas parteiras. E em casos mais graves, médicos ou cirurgiões poderiam ser chamados. Existiam vários métodos que as mulheres usavam para que o parto pudesse ocorrer. Um deles era que as mulheres ficavam sentadas e não deitadas, e isso era feito com a ajuda das parteiras e familiares. Em casos mais simples, tudo corria bem. Nos casos mais complicados, a falta de técnicas, aparelhos e medicamentos transformavam o nascimento em um terrível fator de risco para o bebê e para a mãe. Sendo assim, passaram-se muitas décadas até que os estudos médicos desenvolvessem alternativas seguras aos nascimentos de difícil execução. Agora, no século XVI, aconteceu uma coisa muito interessante. Foi criado por Peter Chamberlain um aparelho chamado de fórceps. Esse aparelho ajudava os profissionais de saúde a fazerem partos mais complicados. Era um tipo de pinça que era acoplado na cabeça da criança e elas eram puxadas até saírem totalmente. Pode crer, cara. Os fórceps salvou a vida de muitos bebês. Contudo, como esse procedimento ainda estava no início, ele também causou problemas em muitos bebês, como perfuração no crânio. E em muitas mães, o fórceps também levou a lesões na vagina. Agora se liga nessa história. O primeiro parto cesariano registrado aconteceu em 1500 e ele foi realizado por um homem chamado de Jacob Nuffer. Ele fazia castração em porcas. Um dia a sua esposa engravidou e ele pensou: eu não quero que a minha esposa sofra muita dor durante o parto. Então ele resolveu fazer o parto da sua esposa através de um procedimento cirúrgico que ele basicamente fazia com porcas. Ele cortou parte da barriga da sua esposa, tirou a criança, depois costurou e tudo ficou numa nice, numa boa, e esse da humanidade. Pode crer. A cesárea começou a ser realizada como um procedimento médico no final do século XIX e no início do século XX. O começo da cesariana também foi muito difícil. Para se ter uma ideia, em Paris, entre 1787 e 1876, nenhuma mulher que passou por uma cesárea sobreviveu. Isso ocorria porque os médicos tinham medo de costurar o corte feito no útero. Eles temiam que os pontos infeccionassem. Entretanto, o que aconteceu foi que milhares de mulheres faleceram devido à perca excessiva de sangue. Para que isso não continuasse, de todas as mulheres morrerem, em 1876, o útero das mulheres eram retirados após a cesárea. Porém, isso não durou muito tempo.
O surgimento de novos avanços na medicina trouxeram novas técnicas e medicamentos. A técnica de cesariana só passou a ser um pouco mais segura em 1940, quando a penicilina foi descoberta e passou a ser utilizada em partos. No século XX, os partos passaram por uma nova resolução, quando as técnicas da cesariana avançaram de modo significativo. A aplicação de anestesia, os novos procedimentos de esterilização e o emprego da incisão baixa possibilitaram que os partos antes considerados fatais fossem executados com grande êxito. Em contrapartida à cesariana, um método que surgiu nos Estados Unidos entre 1920 e 1950 aconteciam da seguinte forma: ao entrar em trabalho de parto, a mulher era fortemente dopada com anestésicos, especialmente por meio de inalação. Praticamente desacordada, a mulher era amarrada à cama. O médico então a dilatava à força e o bebê era retirado por meio de fórceps. Para você ter uma ideia, a mulher chegava a ficar 57 horas dopadas. Como consequência, algumas mulheres e seus bebês acabavam morrendo. A partir de 1940 e 1950, com vários estudos, foi decidido que a melhor forma de parto eram as mais naturais, com o mínimo de intervenção dos médicos, apenas administrando a posição da mãe e a dor com analgésicos. Do ponto de vista cultural, vemos que a forma que se popularizou foi a cesárea. O medo de sentir dor ou não resistir ao trabalho de parto fez com que diversas mulheres e médicos transformassem esse processo natural em um simples procedimento técnico. A consequência disso é que nos últimos anos, o número de mulheres que deram à luz a bebês grandes demais para passar por sua pelvis aumentou em 20% em alguns lugares do mundo. E o fato disso acontecer é que com a popularização da cesariana, os bebês podem se desenvolver e crescer um pouco mais na barriga das suas mães. E se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, que isso ajuda muito o canal a crescer, e claro, a tua opinião aqui nos comentários, que eu quero saber o que você achou dessa temática, beleza? E se puder também, deixa aqui pautas para outros vídeos como esse. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!